Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Irmãos amados, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Se acomodem onde quer que você esteja. Que nessa hora você possa voltar a sua mente e o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para todos nós. Amém? Eu quero ler, irmãos, com vocês uma palavra nessa noite, antes de fazermos a nossa oração. João 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Irmãos, olha que maravilhoso. Jesus, antes de sua morte, rogou por mim e rogou por você. Você sabia disso, irmãos? Você sabia que Jesus orou por você antes mesmo de você existir? Você sabia que Jesus estava indo para a cruz do Calvário e mesmo assim ele orou ao Pai e ele pediu pelos discípulos que estavam com ele, mas ele também pediu por mim e por você. Olha o que diz a palavra. E não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que maravilhoso. Nós nem existíamos ainda e o Senhor orou por mim e orou por você. Então, irmãos, com essa mentalidade, nós vamos fazer a oração inicial. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nesta hora, eu me coloco, Pai, junto com os meus irmãos,
em nome de Jesus, para te louvar e para te agradecer, ó Pai, porque o nosso Senhor Jesus orou por mim e orou pelos meus irmãos. Orou, ó Pai, por todos aqueles que já creram no teu santo nome e por todos aqueles que creem hoje e por todos aqueles que ainda hão de crer na tua palavra, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, eu te bendigo, eu te engrandeço e te agradeço pela oportunidade, Pai, que nós temos tido de ouvir a tua palavra, pela oportunidade que nós temos tido de estar aqui, Senhor, porque nós sabemos que não fomos nós quem te escolhemos, mas foste tu, Senhor, quem olhou para nós e nos escolheu. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque lá, Senhor, tu estava caminhando para ir em direção à morte, mas tu olhou e tu lembrou de nós, e tu orou por nós, e é por isso que hoje nós estamos aqui. Bendito e louvado, Senhor, seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu tão grande amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado e pelo teu favor. Recebe, Senhor, a nossa vida, recebe, Senhor, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, que colocamos nesta hora diante do teu altar e apresentamos as nossas vidas nesta hora para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, agora nós vamos louvar ao Senhor e depois voltamos com a palavra. Toda a treva se desfez quando eu te conheci, e a luz permaneceu em mim, a brilhar pro mundo todo, enfim. E agora sinto teu querer dentro do meu coração falar, e a vontade dessa luz eu sei, é a vontade do Senhor Jesus. Deixa agora Ele te guiar por caminhos e estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação. Deixa agora Ele te guiar por caminhos e estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação. A treva se desfez quando eu te conheci, e a luz permaneceu em mim, a brilhar pro mundo todo, enfim. E agora sinto teu querer dentro do meu coração falar, e a vontade dessa luz eu sei,
é a vontade do Senhor Jesus. Deixa agora Ele te guiar por caminhos e estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação. Deixa agora Ele te guiar por caminhos e estradas que levarão você de encontro ao Pai, com a certeza de uma salvação. Com a certeza de uma salvação. Com a certeza de uma salvação. Tu que estás assentado no trono, Senhor.
Irmãos, agora eu quero ler com vocês o mesmo Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo 26, tá bom? Eu vou ler assim, corrido, e depois a gente vai dando pausas, tá? E explicando. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que não te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, irmãos?
Irmãos, logo no começo, né, do capítulo, fala aqui no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O que é turbar, né? Turbar é se inquietar. Turbar é, né, se debater de um lado para o outro, é ficar atribulado, é ficar preocupado. Então, o que o Senhor está falando, né? O que o Senhor estava dizendo aos discípulos? Porque os discípulos estavam preocupados, porque eles sabiam, né, que o Senhor ia morrer. Esse discurso que Jesus fez foi logo depois que ele lavou os pés, né, dos discípulos. Era, né, o discurso lá da última ceia. Então eles estavam aflitos e preocupados porque eles sabiam que Jesus estava caminhando para as últimas horas, né, antes da sua morte. E Jesus disse para eles: não se preocupem, não se quietem, creem no Pai, creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria falado. Mas existem muitas moradas na casa do Pai. Não fiquem preocupados. Jesus sabia, irmãos, que os discípulos sofreriam perseguições. Jesus sabia que viriam atrás deles após a sua morte. Então Jesus já estava admoestando, já estava consolando os discípulos, porque ele sabia que eles sofreriam após a sua morte. Mas Jesus já estava trazendo uma palavra de consolo para que eles não temessem, para que eles confiassem em Deus e também em Jesus. Que na casa de Deus, para onde Jesus estava indo, havia muitas moradas. E Jesus estava indo preparar lugar para eles e também para nós que hoje cremos no Senhor Jesus. Olha a importância, irmãos, que ele fala aqui, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que maravilhoso, irmãos. Jesus morreu a morte de cruz para nos salvar, mas antes da sua morte, ele já disse: eu vou para o Pai, mas eu vou vos preparar morada. E mais do que isso, eu vou vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Isso, irmãos, não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Irmãos, não há quem hoje não esteja passando por lutas, por tribulações, por medos, né? Nós temos visto muitos irmãos passarem por lutas, muitas enfermidades em nosso meio. Temos visto irmãos passarem por depressões, por síndromes do pânico, ansiedade. Temos visto muitas lutas em nosso meio, mas irmãos, essa palavra é maravilhosa, porque Jesus fala: não se inquietem por coisa alguma. E nós temos, irmãos, um tesouro. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é real, ela é verdadeira. O que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós temos que fazer? Nós temos que tomar posse dessa palavra do Senhor. Nós temos que, quando orar, praticar a palavra do Senhor. Nós temos que empregar forças para viver a palavra do Senhor. Quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver difícil. Irmãos, estava fácil para os discípulos?
Vocês acham que estava fácil o que eles estavam passando e vivendo, sabendo que Jesus estava indo embora? E eles estavam ali com o mestre o tempo todo, caminhando o dia a dia, vendo tudo que Jesus fazia. E Jesus estava indo embora. E aí? Você imagina o medo que eles sentiam. Mas Jesus estava falando, calma, calma. Eu vou, mas eu vou voltar para vos buscar. Então, irmãos, da mesma maneira, Jesus está falando hoje para nós. Calma, tá tudo difícil, existe enfermidade na sua casa, no seu lar, o seu filho está doente, está enfermo. Eu sou o mesmo Senhor, eu não mudei, existe em mim poder. Eu sou o mesmo Senhor que fez lá no passado. Eu continuo agindo do mesmo jeito. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou preparando lugar. Eu vou vos tirar daqui. Eu vou vos levar. Vamos seguir, irmãos. Olha que maravilhoso aqui. Ele diz assim, Tomé fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler, irmãos. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e é a vida. Como que nós fazemos para seguir Jesus? O que Jesus quer dizer quando ele fala que ele é o caminho? Para nós seguirmos Jesus, nós temos que ter intimidade com ele. Nós temos que andar com ele. Então, Jesus é o caminho. E para mim andar com ele, eu preciso ter intimidade com ele. Como é que eu tenho intimidade com ele? Ouvindo a sua palavra, empregando forças para viver a sua palavra, orando e dia após dia praticando aquilo que ele tem ensinado. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. O que é a verdade? É a palavra. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade que nos liberta. Nos liberta do medo, nos liberta da angústia, nos liberta da tristeza, nos liberta da depressão, nos liberta da condenação. Aqui está, irmãos, o nosso tesouro. Aqui está o nosso manual diário de vida. Então, Jesus é o caminho, é andando com ele, é dia a dia, é tomando a nossa cruz e seguindo, Jesus. Assim como ele abriu o caminho que nos leva ao Pai, ele é o caminho. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Às vezes a gente ouve assim, existem muitos caminhos que nos levam a Deus. Não, irmãos. Quando você ouvir alguém dizer isso, você tenha certeza, não existe. Existe um único caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Existe o caminho, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. E Jesus é a vida. O que é a vida, irmãos? Ele morreu lá naquela cruz do Calvário, mas ele ficou morto? Não, ele ressuscitou. Então ele trouxe, através da sua ressurreição, vida para cada um de nós. Então, irmãos, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mais para frente, irmãos, a gente pode ver, né? Ele disse para Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aqui no capítulo 9 ele diz assim, estou há tanto tempo, Filipe, convosco que não me conheceis, quem me vê a mim, vê também ao Pai. Como que você me diz, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu os farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, irmãos, aqui o Senhor deixa bem claro que tudo que nós pedirmos a Ele, crendo, nós receberemos. Mas tudo que nós pedirmos dentro da sua palavra, crendo que o Senhor nos dá aquilo que está dentro da sua palavra, tudo que está no seu coração. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele já tem, como eu disse lá no começo, Ele já orou por você. Ele já orou por mim. O Senhor sabia que hoje você estaria exatamente aqui onde você está, ouvindo a sua palavra. Jesus sabia que você creria no seu nome. Irmãos, quantos creem hoje no nome do Senhor? Quantos ouvem a voz do Senhor e obedecem? Quantos querem saber do Senhor? Muitos ouvem e muitos não querem saber do Senhor. Jesus chama todos os povos, né? Existem até aquele hino muito lindo que fala: Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Jesus chama mesmo. Ele morreu por todos, mas todos aceitam o Senhor? Todos querem uma vida com o Senhor? Porque é tomar a sua cruz e seguir Jesus. É todos os dias negar a si mesmo. É todos os dias fazer o que precisa ser feito. Como eu estava ouvindo esses dias o culto online, eu não sei qual irmão que ministrou, mas ele disse, adulto faz o que precisa ser feito, né? Eu costumo dizer isso lá em casa, que os meus filhos já estão, né, nessa fase de jovem chegando a adulto, e eu costumo dizer, a gente faz o que precisa ser feito, adulto faz o que precisa ser feito, não o que quer, né? Então, eu brinco, mas é verdade, adulto faz o que tem que ser feito. Nós, irmãos, eu vou orar só se eu tiver vontade? Não. Eu vou ler a palavra só se eu tiver vontade? Não. A gente tem que empregar forças, porque o nosso inimigo não quer que a gente ore mesmo, não quer que a gente medite na palavra do Senhor. Ele, todos os dias, a luta dele é nos tirar da presença do Senhor, mas nós temos que empregar forças para permanecer diante do Senhor, para seguir esse caminho que nos leva até o Pai, que é Jesus. É tomar a nossa cruz e seguir. Então, o Senhor, Ele orou por mim e por você. E que maravilhoso, irmãos. Eu estava lendo essa oração e chorando de ver que lindo, o Senhor estava indo para a cruz. E Ele parou e ergueu as mãos ao céu e orou por mim. Orou por você, irmão. Orou pelos discípulos. Ele podia ter feito tanta outra coisa, mas Ele orou. E você e eu, nós não tínhamos nem nascido, mas Ele sabia que nós iríamos crer nele através da sua palavra. E nós só cremos porque os discípulos não pararam de evangelizar. Eles deram continuidade àquilo que o Senhor os ensinou. E outros deram continuidade, e nós estamos aqui hoje para o quê? Para dar continuidade. Esse é o nosso papel. É falar para o nosso vizinho, é falar para o nosso chefe, é falar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho. Porque o nosso maior ministério, irmãos, é dentro do nosso lar, né?
é falar para os que estão perto de nós, né? É estar sempre falando, né? Acordar falando, durante o dia falar, deitar falando da palavra do Senhor. Cada dia que a gente para e lê um pouco mais, é maravilhoso. Eu não consigo achar uma palavra para dizer, mas salta assim da Bíblia. Como é tremendo e maravilhoso ver que o Senhor está do nosso lado e Ele vai revelando mesmo assim o que está entre linhas e vai nos trazendo. É um presente, irmãos, que o Senhor vai se revelando e não é mérito de nenhum de nós, ministros do Evangelho, é dos filhos de Deus. O Senhor quer se revelar aos seus filhos. Entende, irmãos? E mais para frente aqui o Senhor fala o quê? No capítulo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus não está consolando aqui os seus discípulos com estas palavras. E aqui, mais para frente, Ele fala assim: o Pai, eu estou indo, mas o Pai vai vos dar outro Consolador. Quem é o Consolador, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Hoje nós não estamos órfãos. Nós podemos contar com este Espírito Santo maravilhoso. Ele está aqui, irmãos. Ele nos consola todos os dias. Ele nos consola do quê? Dessa distância, né, que nós temos, né, dessa falta, né, que nós sentimos do Senhor. Mas que em breve nós estaremos todos juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como diz em sua palavra, nós o veremos como Ele é. Então, irmãos, é isso que nós devemos buscar. Nós devemos buscar o Espírito Santo Consolador, porque Ele foi derramado em nós, Ele foi derramado por nós. Então nós devemos crer e buscar o Espírito Santo de Deus. Nós não devemos perder tempo. Você não é batizado com o Espírito Santo? Busque o Espírito Santo de Deus. Isso é promessa do Senhor Jesus, que Ele foi ao Pai, mas Ele falou aqui, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, irmãos, olha que maravilhoso. O Espírito Santo é promessa do Senhor e nós somos testemunhas que Ele é derramado sobre todo aquele que o busca. E é o quê? Para nos guiar. O Espírito Santo está aí para nos guiar em toda a verdade, que é a palavra do Senhor. Para nos conduzir no caminho em que nós devemos andar. Então, irmãos, peça ao Senhor. Peça. Tudo que o Senhor quer te dar é o Espírito Santo de Deus. E você que já foi batizado com o Espírito Santo, busque o renovo do Espírito Santo. Busque o renovo das línguas, o falar novas línguas. Busque. O Senhor está com as mãos estendidas para renovar o seu povo, para renovar a sua igreja. Irmãos, o Senhor tem muito para nos dar, mas Ele espera que a gente abra os nossos lábios e peça. Peça as coisas que vêm do alto. Irmãos, o Senhor não nos impede de viver uma vida. Nós estamos aqui, não estamos? Então nós temos que viver a nossa vida aqui. Mas entende, irmãos, uma coisa. Nós não podemos ter o nosso coração apegado aqui, às coisas daqui.
Nós estamos indo, caminhando para Jerusalém, para a Nova Jerusalém. Então o nosso coração tem que estar lá, ó, no Pai. A nossa mente tem que estar lá no Pai. Nós temos que estar aqui falando: Senhor, eu estou aqui, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar vivendo, de estar comendo, de estar andando, de estar viajando, de estar celebrando mais um ano de vida, ou de estar celebrando aqui com os meus irmãos nesta festa. Seja como for, irmãos, tudo que Deus te der, louve e agradeça ao Senhor esse tempo, mas com a sua mente, o seu coração no Senhor. No dia do luto, irmãos, também agradeça ao Senhor e lembre-se, aquele irmão estava conosco, o Senhor o recolheu. Ó Senhor, ele já foi, Senhor, ele está contigo. Lembro daquela palavra, Senhor, da morada. Senhor, tu preparou a morada, né, Pai? Ele foi. Irmãos, a gente sente, a gente chora, sim, irmãos. Eu até hoje choro muito quando eu lembro do meu pai. Engraçado, né? Meu pai era um grande amigo, irmãos. Ele foi um grande amor para mim. Poucos têm, né? Não, acho que não são poucos, não. Muitos têm, né? Um relacionamento bom com o pai, com a mãe. E eu tinha com o meu pai. Não é sempre, mas quando eu lembro do meu pai, eu choro bastante. Porque eu falei: eita, falta que aquele velho me faz, viu? Ele era um pai amigo. Eu gravidona do Giovanni, porque ele morreu, quem não sabe, ele infartou e foi assim, vapt-vupt, né? Não deu tempo de nada. E Jesus foi tão bom comigo que no dia que ele infartou, o Senhor falou assim pra mim: não vá pro hospital. Que doido, né? Então, e eu tava de 9 meses do Giovanni, e eu avisei os meus irmãos e os 3 foram pro hospital, e minha irmã chegou e viu o desfibrilador, ele voltando ainda 3 vezes. Já pensou se eu tivesse ido? E eu fui pro meu sogro, né? E lá no meu sogro, almoçando, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Coisas que só o Senhor faz, né? Não deixou eu ir, eu não fui. Como pode? E assim, foi maravilhoso, né? O tempo que eu vivi com ele. Foi só 58 anos, porque ele faleceu cedo. E hoje eu lembro com muita saudade, mas eu tenho certeza, irmãos, que eu vou reencontrá-lo. E quando eu leio essa palavra, ai Jesus, que palavra maravilhosa, né? Porque eu tenho certeza que tem uma morada preparada, né? E que eu vou reencontrar o meu velho. Então, irmãos, se alegra e busca o Espírito Santo Consolador para te guiar em todo esse tempo que você está aqui. O Espírito Santo quer te livrar, sabe, de fazer um mau negócio. O Espírito Santo quer te livrar de fazer um mau casamento. O Espírito Santo quer te livrar de entrar numa enrascada. O Espírito Santo, quando você estiver dirigindo, quer te falar: não entra na direita, entra para a esquerda. O Espírito Santo quer falar: corta o cabelo, não corta o cabelo, veste essa roupa, ou não sai hoje de casa, porque vai ter um alagamento e você vai ficar preso, você vai ter uma perda, o seu carro vai parar. Irmãos, o Senhor faz estas coisas, o Espírito Santo nos conduz dessa maneira. Então não perde tempo, irmãos. Viva a sua vida, o Senhor não te impede de viver nada. Jesus é tão maravilhoso. Jesus é o melhor amigo, irmãos, que a gente tem. Jesus é aquele amigo que anda lado a lado. Jesus é aquele amigo parceiro e companheiro que te revela coisas sem você pedir, sabe? E o Espírito Santo te consola quando você pensa que não há consolo, né? A gente tem irmãos aqui que já passou por tanta coisa difícil e tá aí de pé no nosso meio. Tem irmãos que, né, já passou por luto, né, tão difícil e tá aí no nosso meio, né? Tá visitando, tá intercedendo. Irmãos, não desiste, né? Se a sua vida tá difícil, se a caminhada tá difícil, olha aqui, nós somos uma família. Não passa sozinho pela luta. Não passa sozinho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Essa é a palavra do Senhor. Calma, confia no Senhor, acredita no Senhor, continua a sua caminhada. Não desiste, irmão.
Não desiste, não acha que você está orando e não chega. Mas Flávia, eu já oro faz 10 anos, eu já oro faz 15 anos, eu já oro faz 20 anos. Irmãos, continua, não desiste. Jesus te ouve, Jesus te ouve. Lembra? Ele orou por você. Você nem existia, Ele orou por você. Então não desiste, continua, porque Ele te ama demais. Ele te escolheu, não é o contrário. Ele te chamou para estar aqui ouvindo a sua palavra. E Ele te ajuda. Grita quando estiver doendo. Grita quando não conseguir. Existe todo um ministério. Se você não tem intimidade com um dos ministros, existe os diáconos, existe, os intercessores da casa do Senhor, existe aqueles irmãos que são mais chegados, ou existe um que é mais chegado. Fale, não guarda não para você sozinho, mas confia, que o Senhor te ouve. E o tempo da aflição, da angústia passa, irmão, passa. Confia no Senhor que Ele passa. Vem também a bonança, os dias maus também passam. Eu sou testemunha que os dias difíceis também passam e vêm. Não existe todas as estações, primavera, verão, outono, inverno. É sempre primavera? Não. É sempre aquele calor que ninguém aguenta? Não. Agora a gente tá no inverno, Que, nossa, os dias que eu vou presencial, que eu saio de casa 10 para 6 da manhã, tá difícil, E quem sai todo dia sabe como é, tá difícil, Frio. E quando é muito calor, que a gente às vezes nem consegue dormir, Eu tô até gostando mais desse friozinho. Mas tem quem não suporta, o frio. Fala, pelo amor de Deus, não vejo a hora de esquentar. Mas não é sempre verão, não é sempre outono, não é sempre inverno, também não é sempre primavera. Irmãos, vai passar a tempestade, vai vir os dias bons. Confia no nosso Senhor, permanece ali, diante dele. Você tá olhando para onde? Você olhou para o lado? Por isso que o barco balançou? Volta de novo. Olha para Jesus de novo. Não olha para o lado, não. Se você perdeu o foco, por algum motivo, você deslizou, por algum motivo começou a entrar água no barco, grita. Grita que a gente corre, estende a mão, te levanta, te ajuda. Porque às vezes você tá fraco, mas o outro irmão tá mais forte. Ele estende a mão, te levanta. Não precisa passar sozinho. Confia no Senhor. Amém? Vai passar, irmão. Vai passar. Daqui a pouco é o tempo da alegria. Esse dia vai chegar. E confia que o pranto, a dor, o choro vai passar. Porque nós estamos caminhando para a nova eterna Jerusalém. Eu louvo e agradeço ao Senhor, irmãos, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha para nos dar nesta noite. Que possamos, irmãos, reter a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto conosco durante todo o término dessa semana. Amém? Vamos fazer a oração final. Aleluia, Senhor. Poderoso e glorioso Deus, nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Pai, é a verdade, porque tu és, ó Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Pai, vai ao Pai se não for por ti. Nós cremos, ó Senhor, que tu, Senhor, já sabia que hoje nós estaríamos aqui, exatamente onde estamos, ó Senhor, porque tu nos escolheu, tu nos amou primeiro, Senhor. Tu, Senhor, meu Deus e meu Pai, orou por nós e por isso hoje nós estamos aqui. Tu morreu, Senhor, mas tu também ressuscitou e tu foi ao Pai preparar morada para cada um de nós e tu virás, Senhor, para nos buscar. Nós cremos exatamente assim, Senhor, nesta palavra. Tu, Senhor, é tão maravilhoso que tu não nos deixou órfãos.
Tu enviou o Teu Espírito Santo Consolador para nos guiar, Senhor, em toda a verdade que é a Tua palavra. Por isso, Senhor, recebe nesta hora a Tua igreja, recebe nesta hora, Senhor, o Teu povo, que ouviu, Senhor, nesta noite, Senhor, a Tua palavra. Toma, Senhor, cada um em Tuas mãos, visita cada lar, visita, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada ancião. Entra dentro dos lares, ó Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nesta hora. Vai, Senhor, meu Deus e meu Pai, de encontro aos Teus filhos e abraça, Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada um deles. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado, Senhor, meu Deus e meu Pai, sobre toda a Tua igreja, Senhor. E que todos, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, possam ser cheios, ó Pai, cheios da virtude que vem do alto, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, que é santa, que é, Senhor, meu Deus e meu Pai, poderosa, possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, falar mais alto no coração de cada um. É o que eu te peço, Senhor, e graças eu te dou, Senhor, pela Tua presença, santa e maravilhosa, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus e na unidade do maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, o culto está encerrado em nome de Jesus. Uma ótima semana. Deus abençoe você e a sua família e toda a sua posteridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.